mas tocam, infelizmente ou felizmente, você vai da visão de cada um, mas eu queria saber a sua visão sobre isso, que tocam secular. São da igreja, mas tocam secular. Então, vamos lá. Eu quero falar duas coisas sobre isso. A primeira é que eu acho muito problemático esse termo secular. Eu entendo, quando a pessoa fala secular, eu sei do que ela está falando. Mas eu acho que a partir do momento que você é cristão, né, que você rendeu a sua vida a Jesus, você vive de acordo ali com Efésios 1. Acho que é Efésios 1, que está escrito que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E eu acho problemático você associar que a glória de Deus só acontece dentro do templo, né? Então eu posso, independente do que eu fizer na minha vida, eu preciso fazer aquilo para a glória de Deus. Sim. Então aqui a gente está falando de música. Sim. Né? Mas tipo assim, se eu sou filho de Deus, eu capino um quintal para a glória de Deus. Eu pinto uma parede para a glória de Deus. Eu cuido de um asilo para a glória de Deus. Sacou? Então eu acho que às vezes a gente separa algumas coisas sem ter necessidade. Eu acho muito problemático essa coisa de minha vida secular e minha vida espiritual. Não, você não tem vida secular e você não tem vida espiritual. Você tem uma vida. E você é cristão. Sendo cristão, você vive de acordo com o padrão de Jesus. Você vive de acordo com o discipulado de Jesus. Então, cara, sem cabimento pra achar que Jesus quer que todo mundo entre no templo e todo mundo fique fazendo ali, sabe, só aquilo ali. Se você não trabalha com alguma coisa ali do templo, então você não está sendo crente. Acho que a gente cria uma visão errada disso. Então, eu estou separando também uma expressão que você usou sobre ser da igreja e estar na igreja. Sim. Estar na igreja e fazer parte das atividades da igreja, parte da liturgia da igreja, não torna você um cristão. Sim. Né? Beleza, primeiro ponto definido. Segundo ponto. Eu acho importante a gente definir que não existe só... agora falando de arte. Não existe só arte secular e arte gospel. Vamos chamar de sacro. Né? Existe... Acho interessante a gente dividir isso em 3 áreas. Existe a arte sacro, que são artes verticais, que é a arte do homem para Deus. E aqui a gente coloca música, aqui a gente coloca pintura, qualquer outra coisa. Existe a arte secular, que a gente vai chamar de secular aqui, que é a arte que é de humanidade para humanidade. Sacou? E existe a arte que é profana. Que, na verdade, é a arte que fere o caráter de Deus, que vai contra os princípios de Deus, que vai contra a lei de Deus. Então, vamos lá. Arte sacro é tudo que a gente faz, né, diretamente para Deus. Então, se eu estou ali cantando Santo, Santo, Santo o tempo todo, ou qualquer outra coisa assim, sacro. Secular, na Bíblia, e aí isso pode ser um pouco controverso, mas nessa definição que eu coloquei, você encontra música secular na Bíblia. Pastora Vanessa, calma, por favor. Ele vai explicar, Vou explicar. Pastora, a senhora... O que é Cantares de Salomão? Cantares de Salomão é uma música. Aquilo ali é a letra da música. Tá na Bíblia. É sacro? É vertical? Não. É um homem cantando sobre sua amada. Isso eu sei, sou como taça. Márcio, Descer pra depois. um outro momento. Vamos lá. Saul e Davi. Eles dois estavam guerreando contra os filisteus e eles voltavam com vitória. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. É uma arte sacra? É uma música sacra? Tá falando de Deus? Não. Um outro momento, ainda com Davi. Saul morre. Saul... Cara, isso assim, por mais que isso seja uma coisa extremamente espiritual, no sentido de Davi foi um cara espiritual de ter feito isso, Davi, ele fez uma canção para que o povo de Israel cantasse lamentando a morte de Saul e de Jonatas. Davi, que é tipo a referência dos salmos, não que só ele tenha escrito salmos, mas ele fez uma música que não era sobre Deus. Era sobre um outro homem, sobre um outro ser humano.
E aí existe a arte profana, que a gente já sabe, né? Agora vamos voltar à sua pergunta. O que eu acho sobre um cristão que está na igreja, que toca no secular? Eu acho que você tem que ser um cara muito bem fundamentado. Se o cara só faz isso de profissão, eu não vou falar assim, olha só, sai, para, tá errado, você não pode fazer. Só que você tem que ser honesto consigo mesmo, né? Eu sei que você vai me fazer uma outra pergunta mais pra frente, mas eu tenho composições minhas. E minhas composições não são músicas para cantar na igreja. Não são músicas para cantar na igreja no sentido de que a adoração ela tem um caminho para percorrer. A ministração de louvor ela tem um caminho para percorrer. É o encontro, é onde o ministro está levando a noiva de Jesus ao encontro de Jesus, para que os dois, né, tenham essa união e, enfim, Deus se manifeste. Cara, eu perdi o que eu estava falando. Ah, tá, vamos lá. Só que assim, não cabe você estar na igreja, domingo de noite, levantando as suas mãos, tendo lágrimas nos olhos, falando que Deus é santo, santo, santo. E na segunda-feira, você está tocando baixo, você está tocando bateria, você está fazendo seja lá o que for, para um cara que está cantando sobre adultério, que é o que a gente encontra muito em letras de pagode, sobre erotização infantil, sobre droga, sobre crime. Então, assim, seja cuidadoso e seja sincero e honesto consigo mesmo. Não vou dizer se é certo, vou dizer se é errado. Mas é uma questão de autoanálise e cuidado com a própria vida espiritual. E aí tem uma outra questão, que é a questão do temor de Deus. E às vezes, tudo isso que eu falei, o temor de Deus já corta. A questão é simples. Você tem temor de Deus? Então faz o que seu coração tá... O seu coração que tem temor de Deus, ele diz o quê? Você não precisa fazer essa análise toda. De manhã você tá falando que Deus é santo, mas de noite você tá falando que você se arrependeu de casar, vem sentando, ou, enfim, essa infinidade. Então seja honesto, seja sincero e seja cuidadoso com sua própria fé. Então, eu te fiz a pergunta por quê? Temos pessoas, né, que são de igrejas e tocam profissionalmente, olha só, tocam profissionalmente no mundo secular, músicas que não são de igreja. Sim. Então, assim, tem 3 histórias curtas. Uma delas é de um baixista que ele chegou pro pastor dele, conversou com o pastor da situação e o pastor dele orava, abençoando ele para Deus guardar, tal, e ele ia tocar. Ele tocava sertanejo universitário. Ele ia pro show, acabava o show, descia e ia para casa. E o pessoal fazia o que todo mundo sabe o que vai fazer. A outra situação foi de um trompetista, que ele era de uma igreja, e o pastor falou para ele, ou você toca lá, ou você toca aqui. E ele, pastor, é meu trabalho. Eu não sei fazer outra coisa. E ele, ou você toca lá, ou você toca aqui. O cara com 2 filhos em casa. Ele não saiu da igreja, ele foi para uma outra igreja, que é igual você falou, a questão da base, cara. Você tem que se autoanalisar. Eu toquei muito secular, entendeu? Então, assim, depois eu vou estar falando sobre isso, mas deixa eu voltar ao assunto desse rapaz trompetista. Ele foi para uma outra igreja, explicou a situação pro pastor. O pastor aceitou ele. Hoje ele continua evangélico e continua tocando. Ele toca até para um camarada que, assim, é de terreiro. Na verdade, ele é de terreiro. Sim. Só que ele vai fazer o trabalho dele. Cara, então, assim, é muito complicado essa questão, porque é muito fácil eu chegar para você e falar assim, ó, sai fora. Beleza. E como que eu vou pagar minhas contas? Ah, Deus vai prover. Não, tudo bem. Só que você tem a sua parte a que fazer também. O que Deus tem que fazer, ele já fez, meu filho. Que eu vou morrer na culpa por você. Então, acho que a nossa parte tem uma outra situação. E o terceiro ponto foi um pastor. Ele foi até meu pastor na Assembleia de Deus, trompetista também. Ele é da Marinha. Ele ganhou uma viagem de ouro. Cara, foi um escândalo muito grande, porque quando voltou da viagem, os marinheiros dentro do navio, né, e vem tocando as músicas. E uma das músicas foi da Ivete Sangalo, Poeira. E quem teve que solar? Foi ele. O pessoal, não pode, ele é um pastor.
ou ele fazia ou ele era preso. E aí? Como faz essa situação? Então, assim, esses pontos que você deu foi muito claro. Sim. De se entender. Essa passagem também da Bíblia que você deu foi muito claro, essas questões. Mas se fosse uma pessoa que faria por apenas hobby, não fosse profissão, faria por apenas hobby. Não, cara, eu vou tocar num barzinho ali, eu não vou ganhar nada, mas eu toco na igreja. E aí, o que você acha sobre essa atitude? O cara vai tocar num barzinho por hobby? Por hobby. Depois, opa, galera, vamos tocar ali no barzinho do Francisco. Tá todo vai dar um cash sabadão vai ali. ganhar uma graninha. Só vai tocar. Músico, vamos lá, cara. Não tem nada a ver. Vai ganhar nada. Só vamos vai lá ali. tocar, só pra ajudar a gente a tocar. Vamos lá. Ele toca no ministério de louvor da igreja dele? Toca no ministério de louvor da igreja dele. Ele tem que ser submisso ao pastor dele. Então, assim, se o pastor dele disser que tá tudo bem, se o pastor dele disser que não tá tudo bem e ele quiser continuar no ministério de louvor, ele não vai. É uma questão de escolha. Escolha dos dois lados. Tipo assim, quer ir ganhar a grana? Tá, mas não fica no altar. Porque você não tá sendo submisso. E aí não é uma questão de tocar no secular ou não. É uma questão de desobediência. De desobediência. Ele tem direito de escolha, né? Tem direito de escolha. Tem. A questão do pastor. Ele não tinha direito de escolha. Ou ele fazia ou ele era preso. Isso é uma questão muito mais ministerial. Não adianta. Independente do ministério que você esteja na igreja, você pode estar varrendo. Exatamente. Você está debaixo, você está submisso à voz do seu pastor. Sim. Então, assim, o fato de você, sei lá, sair do louvor porque você quer tocar em algum outro lugar, você não deixa de ser membro da igreja, sacou? Sim. Você não deixa de ser cristão, só que você fez a sua escolha. É assim, no altar, para estar no altar, você tem a direção pastoral. Sim. Você tem que obedecer a direção pastoral. Ponto. Tem que se consagrar. E você também, assim, você também tem que chegar ao seu pastor e explicar a sua situação. Seja ovelha. Chegar e, pastor, esse aqui é meu trabalho, igual esse rapaz de trompete fez. Chegou o pastor, aqui não. Ele chegou para outro pastor e o pastor aceitou. Tem esse pastor que orava pelo membro. Então, assim, eu estou tentando essa tese porque são perguntas que sempre me fazem. Sim, é bem comum isso. A gente que vive no mundo da música. Então, assim, essas perguntas são perguntas que sempre fazem e é bom a gente estar esclarecendo essa questão. Cara, eu posso tocar música. Só que eu não sou isso. É isso aí. Então, assim, se por acaso acontecer alguma coisa agora e eu não puder mais ministrar louvor, cara, eu vou continuar sendo filho de isso Deus. Aí. Eu vou continuar... A minha história, ela continua sendo a mesma, porque na minha história de conversão não tem nada com música. É eu e Deus. O meu coração com Deus permanece. Eu não vou deixar... Se acontecer alguma coisa, eu não vou deixar de congregar na minha igreja, eu não vou deixar de ser membro, eu não vou deixar de servir da forma que tiver ao meu alcance por causa da música. Sabe? Então, assim, eu acho importante fazer essa separação. Entendeu? Porque cria esse estigma de que o músico só pode tocar música. Não. Você, diante de Deus, você não é um músico. Diante de Deus, você é um filho, você é irmão de vários outros irmãos. Deus vai usar só que você tem na sua mão, você né? Pode que servir, você pode servir de qualquer forma. Sim. O Antônio me abraçou. Então é isso. Eu não acho certo, por exemplo, se fosse uma situação dessa e eu tivesse chegado na igreja e eu não tivesse sido permitido para subir no altar porque eu toco no secular ou qualquer outra coisa assim, cara, Jesus continuou me tocando do mesmo jeito, Jesus me converteu do mesmo jeito, fui perdoado do mesmo jeito, congrego do mesmo jeito. Mas essa questão que o Marcelo falou, isso é uma realidade. Muitas pessoas estão presas a esse ciclo. Né? Eu sou isso aqui. E você, na verdade, você não é. Você é filho de Deus em qualquer situação. Cara, acho que eu tenho um negócio muito forte acho que é a esposa do Cantarino, do Gabriel Cantarino. Que ela falou um negócio assim: beleza, Jesus não voltou ainda, a igreja tá aí, né? Existem os ministérios. Só que um dia Jesus não vai querer mais o serviço das suas mãos. E quando isso acontecer, você vai ter o que para apresentar para ele?
Verdade. Sacou? Você vai virar pra Deus e falar que você é música? Não, meu filho, a música foi o que Eu criei. fazia música. Eu tocava, não. A gente tá aqui falando muito sobre a questão ministerial, se é certo, se é errado, não sei o quê, mas a questão mais intrínseca em relação a isso é a relação com o Espírito Santo. Deus quer que eu faça isso? Cara, se você for ver, a gente encontra situações de pessoas fazendo coisas que são lícitas, não são pecado. Só que Deus não quer que você faça. Por quê? Porque Deus é pessoal. Talvez na tua história não role. Sabe? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso só um crivo do que a sociedade está falando? A sociedade diz que é isso. O meu pastor diz que é isso. Não, teu pastor está ali para te apacentar em relação à palavra. Só que você não precisa esquecer que você tem um relacionamento com Cristo e que as contas que você vai prestar a Ele cabem a Não é o você. pastor. É a Não é o Deus. pastor.